Boa tarde. Então nós vamos ver algumas sessões nessa tarde. A primeira vai ser por que os demônios podem nos atacar? Hoje de manhã nós vimos como os demônios nos atacam. E agora vamos ver por que eles conseguem nos atacar. Porque eles conseguem ter uma brecha ou uma fortaleza, como a Bíblia chama em nossa vida, e como isso acontece. Depois disso, vou dedicar um tempo para olharmos a libertação nos evangelhos, como Jesus fazia a libertação e se havia algum critério para a pessoa ser liberta, para que Jesus a libertasse. E vamos terminar com as armas de guerra espiritual, certo? Então, essas são as 3 sessões que vamos ter, e teremos um pequeno intervalo entre cada uma delas, para que todos possam se refrescar um pouco e então continuar com a próxima. Antes de começarmos com oração, quero só fazer uma breve introdução ou continuação de... Desculpa, porque está escrito parte 4? Ok, parte 2, podemos ir. Certo, aí está. Eu mencionei hoje de manhã que faço parte de um ministério chamado Teleo Missões, que vem da expressão está consumado, para nos lembrar da obra concluída de Cristo. Temos uma escola na Malásia que estamos conduzindo há 11 anos e recentemente começamos uma escola no Colorado, nos Estados Unidos, em setembro. E no ano que vem vamos iniciar outra escola na Alemanha. O Senhor realmente tem aberto oportunidades para começarmos a escola bíblica. Por que vemos necessidade nisso? Porque à medida que ajudamos mais e mais pessoas do mundo, todos que nos procuram por causa de guerra espiritual, entendemos que a solução é trazê-las a um relacionamento com Jesus. E a escola bíblica, embora também treine obreiros bíblicos, é um pouco especial, pois percebemos pessoas que estão lidando com guerra espiritual de alguma forma e as ajudamos a vir até Jesus para que Jesus possa libertá-las. Falando um pouco sobre o modelo da escola e como funciona, como eu disse, os primeiros 4 meses e meio, ou 5 meses agora, são uma escola bíblica presencial. Consideramos essa fase como reavivamento, que é trazê-los para ouvir a voz de Deus e ter um estudo profundo da palavra, com bastante tempo dedicado exclusivamente a isso. Ao final dos 5 meses, apelamos aos jovens, na verdade aos alunos em geral, jovens e mais velhos, para ficarem mais um ano em trabalho bíblico. Quando entram nesse ano de trabalho, ao final, apelamos para que fiquem por mais um ano. Assim, os 2 primeiros anos de trabalho bíblico nós consideramos como reforma. E por que chamamos de reforma? Porque ajudamos muitos alunos com vícios. Para os homens, geralmente estamos lidando com vício em pornografia. Cerca de 80% dos homens ou rapazes que passam por ali enfrentam esse problema. Então, os ajudamos a aprender como vencer isso. Às vezes, no primeiro ano, se o vício é pesado, tiramos o celular e o laptop deles, para que não tenham nenhuma mídia no primeiro ano. Isso torna o trabalho mais difícil. Claro, mas esse não é o objetivo principal. Enquanto trabalham, também estamos tentando ajudá-los espiritualmente. Os 2 primeiros anos são realmente de reforma, e acredito que as estatísticas são semelhantes para quem sai das faculdades de teologia, infelizmente. Seria ótimo também se fizéssemos isso com nossos pastores que estão se formando, porque muitos estão viciados e não têm com quem conversar. É algo vergonhoso para os homens e às vezes para mulheres também. E muitas vezes não há um lugar seguro para tratar disso. Assim, percebemos que nos 2 primeiros anos de trabalho bíblico, estamos ajudando os alunos a vencer essas coisas e a aprender a correr para Jesus para obter vitória sobre esses vícios. Quando entram no 3º ano, muitos deles passam a dedicar-se ao ministério em tempo integral. Eles entregam seus sonhos, seus planos e decidiram trabalhar para o Senhor em tempo integral. No 3º ano em diante, começamos a levá-los para funções de liderança. E eles passam a atuar em plantação de igrejas. Em geral, a cada 5 anos, procuramos plantar uma nova igreja. Atualmente, temos 4 igrejas, dentro de uma espécie de irmandade de igrejas.
que recebem nossos obreiros bíblicos. No ano que vem, estamos planejando plantar a 4ª ou 5ª igreja. Quando chegam a cerca de 5 anos de trabalho bíblico, começamos a recrutar alguns deles para estabelecer centros de influência. Vou falar mais sobre isso na próxima sessão. Você pode ver alguns dos centros de influência que iniciamos. O primeiro ali, Savor, é um restaurante e acabamos de iniciar um centro de tratamento acima do restaurante, que trabalha com medicina de estilo de vida. Musicverse é um aplicativo de música que criamos. A razão desse aplicativo é que, por onde eu vou, promovo cânticos bíblicos, músicas com versos da Bíblia. Então, desenvolvemos um aplicativo para que as pessoas possam buscar cânticos e versículos bíblicos. Mas não apenas isso, também outros tipos de música, de artistas adventistas. Quando estávamos começando o Musicverse, encontramos um seminário sobre música apresentado por uma senhora. E Deus nos ajudou a entender por que Ele queria que parássemos o projeto do Musicverse e o redirecionássemos. O que ela compartilhou no seminário foi que, nos anos 70 e 80, era muito comum pegar músicas seculares e tocá-las ao contrário. Se você tocar músicas do Michael Jackson ao contrário, ou dos Rolling Stones, Beatles, vai ouvir mensagens satânicas escondidas nessas músicas. E na verdade, Aleister Crowley, o satanista, dizia que satanistas deveriam aprender a andar para trás, falar e pensar ao contrário. Essa é a lógica por trás do que está embutido em certas músicas. Pois bem, essa senhora começou a pegar uma música cristã contemporânea e a tocar ao contrário, e encontrou mensagens satânicas também. Coisas de grupos como Hillsong, Bethel, Planet Shakers e pessoas como Michael Smith. Se você tocar as músicas ao contrário, houve palavras satânicas nelas. Alguns artistas mais recentes, como o nome me escapa agora, uma das cantoras cristãs contemporâneas famosa, Lauren Daigle, por exemplo, se tocar as músicas ao contrário, também ouvem palavras satânicas. Isso nos ajudou a perceber que, até na área da música cristã contemporânea, Satanás e os demônios têm se infiltrado. Eu também li um livro, não vou citar aqui em público, mas se alguém quiser saber, pode falar comigo depois, em que uma senhora ajudava uma bruxa a sair da feitiçaria. Essa bruxa contou que quando certos artistas estavam gravando suas músicas, em uma sala ao lado, os feiticeiros ou satanistas estavam invocando demônios para que se inserissem na música. E é assim que surgem essas mensagens satânicas ao se tocar a música ao contrário. Isso nos ajudou a entender, e no Musicverse, todos os artistas adventistas que nos enviam músicas, se forem músicas cover, nós as tocamos ao contrário para ter certeza de que não há mensagens satânicas embutidas nelas. Percebemos que Deus nos estava chamando para criar um espaço seguro para que os jovens adventistas pudessem ouvir música revisada, analisada. Passei a perceber que realmente não há música segura hoje em dia, a menos que você vá a extremos para examinar aquilo. Portanto, o mais seguro é cantar cânticos bíblicos e, claro, os hinos. Mas se quisermos cantar algo além dos hinos, devemos recorrer às músicas com versos da Bíblia. E por que não? Se a Escritura é a espada do Espírito, por que não cantar a própria Escritura? Assim, recomendo fortemente a todas as congregações que visito que comecem a mudar para cânticos bíblicos, além dos hinos, se estiverem procurando outras músicas. School of Eden, Escola do Éden, é um centro de verdadeira educação que estabelecemos. Enquanto minha esposa e eu discutíamos sobre homeschooling, educação domiciliar, ela não queria fazer. Mas eu também não queria colocar nossas crianças em escolas institucionalizadas. Então decidimos explorar a ideia de criar um centro de educação verdadeira e escrevemos nosso próprio currículo. E falarei mais sobre isso na próxima sessão, sobre o que fizemos na Escola do Éden. EMP é uma agência de marketing que criamos para servir todos os nossos ministérios nas redes sociais em divulgação. Master Artist é um centro de música e arte para crianças
que fundamos para alcançar a comunidade e ele também fica acima do restaurante. Elite é uma escola de idioma que assumimos para ensinar língua inglesa. E a maioria das crianças que estudam lá vem do Oriente Médio. Nosso sonho é treinar esses jovens, compartilhar o Evangelho com eles enquanto estão fora do ambiente de seus países, onde não é ilegal aprender sobre o Evangelho, e então enviá-los de volta. Savor Wellness é um centro de tratamento que montamos acima do restaurante. Esses são os centros de influência, dirigidos por dirigentes obreiros bíblicos que treinamos, que permaneceram e decidiram entrar no ministério em tempo integral. Esse é o ecossistema que temos ao redor da escola bíblica, onde quer que estabeleçamos a escola, como nos Estados Unidos ou no ano que vem na Alemanha. Queremos construir o mesmo ecossistema em volta para sustentar os obreiros bíblicos a longo prazo. Tenho aqui um livro chamado His Victory is Ours. A vitória dele é nossa. Muito do que estou dizendo nestes seminários está ali no livro. E também há testemunhos de pessoas que ajudamos. É um complemento ao que vou compartilhar nas apresentações. Este é meu e-mail e caso alguém queira entrar em contato comigo e fazer perguntas, particularmente para fazer perguntas ou tratar de questões específicas, pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Agora, gostaria de pedir que inclinassem a cabeça outra vez para uma oração. E então vamos iniciar essa próxima apresentação. Pai que estás no céu, eu te agradeço por esse momento em que podemos aprender mais sobre guerra espiritual. Eu sei que toda vez que compartilho sobre isso, o diabo não fica satisfeito. Por isso, peço que envies teus santos anjos para nos cercarem e nos protegerem. Peço que o teu Espírito Santo seja o mestre, que fales a cada coração de forma pessoal e que expulses quaisquer espíritos malignos que estejam aqui. Nós te repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que deixes este lugar. Obrigado, Pai, por estares conosco e peço que nos fales agora. É o que oro em nome de Jesus. Amém. Certo, vamos ver por que os demônios podem nos atacar. Mas antes de chegarmos lá, quero fazer um breve resumo, caso você não esteve aqui nesta manhã ou tenha se esquecido do que falamos. A coisa mais importante que quero que lembremos é que a forma como os demônios nos atacam é nos pensamentos e sentimentos. Quando escolhemos alguém que está lidando com guerra espiritual, é muito importante perceber que, provavelmente, grande parte do que essa pessoa está passando, vendo ou sentindo, vem dos demônios. É isso que levou à possessão. À medida que vamos abraçando os pensamentos negativos que entram em nossa mente, à medida que vamos nos identificando com esses pensamentos que eles colocam ali, como sou inútil, não tenho esperança, deveria me desviver, eu me odeio, ou eu odeio todos à minha volta, culpo fulano, não consigo perdoar tal pessoa, etc. Tudo isso são pensamentos negativos vindos de demônios e precisamos ensinar a pessoa que ela pode lutar contra esses pensamentos em Cristo Jesus, pelo poder de Jesus, tendo Jesus em nosso coração e colocando os pensamentos de Deus em nossa mente, pensamentos da Bíblia, podemos neutralizar os pensamentos dos demônios. Quando alguém está possesso, quando abriu mais e mais portas para os demônios, esses pensamentos se tornam realidade para ela. A pessoa se identifica tão fortemente com esses pensamentos que passa a achar que aquilo é quem ela é. É isso que chamamos de falsas identidades. Mas por que os demônios podem nos atacar? Antes de chegar nisso, quero tratar de uma parte que deixei de lado e quero abordar agora. Quais são os sintomas de possessão? Como saber se alguém pode estar possesso? Vou passar rapidamente por alguns sintomas. É importante que sejam vários sintomas ao mesmo tempo, ok? Então, não pegue apenas um ou conclua, pessoa tal faz uma dessas coisas, então ela está possessa. Não quero que ninguém saia desse seminário procurando possuídos em todo canto. Deus mesmo vai te mostrar. À medida que você ajuda as pessoas que Ele trouxer até você. Estes são alguns dos sintomas. Primeiro,
falar na terceira pessoa, chamando a si mesmo de nós, nos, nosso. É interessante notar que, pelo menos nos Estados Unidos, se tornou comum dizer que crianças deveriam poder se chamar de nós, eles, etc. Ora, se você permite que crianças comecem a se chamar assim, os demônios terão prazer em transformá-las em nós, eles. E isso tem sido espalhado pelo mundo, começando justamente nos Estados Unidos. Outro sintoma: ações, palavras e sentimentos incontroláveis, sendo levada a fazer coisas que não quer fazer, sentindo-se como se estivesse no banco de trás de si mesma. Muitas pessoas possessas tendem a permitir passivamente que os demônios as dirijam ou controlem. Começa com: estes são os meus pensamentos. A pessoa abraça os pensamentos que vão surgindo: sou um fracasso, sou inútil, deveria me desviver, etc. Depois progride para: eles estão no controle, não consigo mais me controlar. Assim, nos casos mais severos de possessão, o que precisamos ensinar é como exercitar a vontade em favor de Jesus, como escolher por Cristo. Vamos falar mais disso na parte das soluções. Outros sintomas são ouvir vozes, ver coisas, automutilação, cortes. Tenho lidado com muitas meninas jovens que se cortam. Quando estão se cortando, isso é um sinal de que já há possessão ali, geralmente do demônio de suicídio, que quer levá-las a isso de fato. Outros sintomas são tormento dia e noite, problemas de sono. Pessoas com quem já trabalhei, especialmente vindas do movimento pentecostal e envolvidas com falar em línguas, têm um sintoma comum. Todos os dias acordam a 1 ou 2 da manhã sem falhar. Não importa se foram dormir meia-noite, ou às 23 horas, ou às 18 horas. Elas vão acordar em um horário determinado, 1 ou 2 da manhã, normalmente com um medo profundo no coração. Doenças mentais. Entre os casos que acompanhamos, são muito comuns bipolaridade e esquizofrenia. Contorções. Pessoas possessas, às vezes, acordam com o corpo todo torcido, retorcido em posições estranhas. Força sobre-humana. Um amigo nosso, hoje missionário, contou que quando ainda viviam no mundo, às vezes, quando a esposa se irritava, ela conseguia virar um piano de cauda com uma mão. Outros sintomas: conhecimento de línguas desconhecidas antes, movimentos corporais antinaturais. Falar em línguas no estilo pentecostal é uma porta comum. Insultos ou blasfêmias incontroláveis, como na síndrome de Tourette, em que a pessoa xinga e blasfema o tempo todo sem conseguir controlar. Feridas que aparecem e desaparecem rapidamente. A pessoa pensa que está doente, vai ao hospital, o médico examina e não encontra nada. Pensar que está possessa, levar uma vida ímpia ou perversa, viver fora das regras da sociedade, estar persistentemente doente, fazer pacto com o diabo, como em bruxaria, adivinhação, satanismo, etc. Esses pactos são geracionais. Os demônios perseguem a próxima geração. Veremos isso em instantes já. Outros sintomas são ser atormentado por espíritos, sentir cansaço de viver, pensamentos suicidas constantemente, que devem ser repreendidos, sentir-se desconfortável com o próprio corpo, feia ou violenta, fazer sons e movimentos como animais, viver o tempo todo preso no passado, como se o passado ainda fosse presente, raiva, amargura, falta de perdão. O sintoma mais comum com que eu lido é a falta de perdão. Falaremos disso em alguns minutos. Então, vamos às portas abertas. Por que os demônios conseguem nos atacar? Porque existem portas abertas que permitem que eles entrem e ganhem uma fortaleza em nossa vida. Vejamos um texto de O Lar Adventista, página 402, primeiro parágrafo. Satanás não pode penetrar na mente sem o nosso consentimento. Devemos apresentar ao povo o fato de que Deus providenciou para que não sejamos tentados acima do que podemos suportar. Mas com a tentação,
proverá também o escape. Se vivermos inteiramente para Deus, não permitiremos que a mente se entregue a imaginações egoístas. Se houver qualquer caminho por meio do qual Satanás possa obter acesso à nossa mente, ele semeará joio e fará com que ele cresça até produzir farta colheita. Em nenhum caso, Satanás pode obter domínio sobre pensamentos, palavras ou ações, a menos que voluntariamente abramos a porta e o convidemos a entrar. Ele então virá, e arrebatando a boa semente do coração, tornará ineficaz a verdade. Quando dizemos abrir voluntariamente a porta, não significa sempre que alguém pense, vou pecar de propósito para convidar demônios. Não, não é isso. Mas se você lembrar da citação que mencionei de manhã sobre não limitar o pensamento quando você começa a assistir coisas que não deveria e diz, não tem problema, é só um filme. Não, não é só um filme. Especialmente hoje, quando Hollywood lança de cada 10 filmes, talvez 8 com temas de ocultismo. Não são apenas filmes, são portas abertas. Ao assistir coisas impróprias, ouvir músicas impróprias, ler livros de ficção que não deveríamos, abrimos a porta para demônios. E é disso que estamos falando quando dizemos abrir voluntariamente a porta. Talvez você não esteja pensando literalmente em convidar um demônio, mas o que vê, ouve e lê permite que eles comecem a ganhar espaço na sua mente. Portas abertas são direitos legais, pecados conhecidos que não foram confessados nem abandonados pela vítima. O diabo é legalista. Se você abriu portas na sua vida por meio do pecado, o diabo não vai sair enquanto o direito legal existir. Esse direito só desaparece com confissão, abandono, arrependimento e recebimento do perdão de Deus. Precisamos confessar, pedir a Deus que feche essas portas, nos arrepender e correr de volta para Jesus. Um exemplo desse conflito legal aparece quando Jesus vem para tomar o corpo de Moisés. E Lúcifer está lá com seus anjos disputando com ele pelo corpo de Moisés. Em 1 João 2, 1-2, Jesus é chamado de nosso advogado. Por quê? Porque toda vez que ele vem nos libertar, o diabo está lá para disputar, apresentando seu caso legal para que Jesus nos deixe, afirmando que pertencemos a ele, se houver portas abertas. Pense nas portas abertas como direitos legais que damos aos demônios, de modo que, quando Jesus vem expulsá-los, eles dizem, olha o que ele fez, olha o que ele assistiu, olha o que ele anda lendo, olha o que ele está fazendo. Temos direito legal. Jesus, você não pode libertá-lo. Essa batalha legal está acontecendo sobre nós a todo momento, especialmente quando pedimos ajuda a Jesus. Depois de ajudar as pessoas a entenderem como os demônios nos atacam pelos pensamentos, devemos pedir que contem seu histórico, infância, passado e, por meio da direção do Espírito Santo, descobrir quais são as portas abertas na vida delas. Depois, devemos guiá-las em uma oração de confissão e renúncia de pecados, reivindicando a verdade de que Jesus já venceu todo espírito maligno. É necessário a confissão e arrependimento. Veremos evidência disso na Bíblia na próxima sessão. Quais são os tipos de portas abertas? Aqui vão categorias gerais. Podem existir casos mais específicos que Deus nos revele, mas temos pecados geracionais, pecados da carne, envolvimento com o ocultismo ou idolatria e 4 maldições. Pecados geracionais. Isso está em Êxodo 20, 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Muitas vezes, especialmente no caso de ocultismo, satanismo, maçonaria ou outras sociedades secretas, se a pessoa está em alta posição ali, os demônios vão atrás da próxima geração, reivindicando direitos sobre ela. Um exemplo é minha esposa. A avó dela
era curandeira, feiticeira e havia feito um pacto com o diabo. Então, todas as mulheres da família passaram a ser atormentadas por demônios ao crescer. Outros exemplos de pecados geracionais, não só em termos de possessão, mas de herança de tendências. Abraão mentiu a seus descendentes e gerações posteriores também mentiram. Davi cometeu adultério, foi dominado pela luxúria. Isso trouxe consequências para várias gerações depois, com a mesma fraqueza e pecado. Pecados da carne podem ser ira, inveja, orgulho, fofoca, crítica, amargura, ganância, rebelião, gula ou luxúria, brigas, falta de perdão e incredulidade, além de uso vicioso de drogas, músicas ou filmes. O maior que tenho visto é a falta de perdão. Lido muito com isso, principalmente com mulheres. A falta de perdão, de maneira geral, afeta mais as mulheres em termos de resultar em possessão. Todos lidamos com falta de perdão, mas as formas mais profundas e poderosas tendem a afetar mulheres, e o motivo é este. Vou dar um pouco de conselho matrimonial e conectar isso com a guerra espiritual. De modo geral, Deus fez as mulheres mais sensíveis emocionalmente. Ele as criou assim porque precisam sentir não só por elas mesmas, mas também pelos filhos. O problema é que quando elas são feridas, não apenas ouvem as palavras, elas sentem as palavras. Essa é a diferença entre homens e mulheres. Dou um exemplo aqui. Se minha esposa com raiva diz algo a mim, não me afeta da mesma forma que se eu disser algo a ela. Minha esposa poderia, irritada, olhar para mim e dizer: "Você é burro." Eu ouço essas palavras e na minha mente masculina e lógica, penso: "Não, eu não sou burro, por causa disto, isso e aquilo." Então começo a listar evidências de que eu não sou burro. Concluo que não preciso acreditar no que ela disse. Vou dormir, acordo no dia seguinte e nem me lembro mais. Não me afetou. Mas eu pensava assim: se ela pode me chamar de burro, então eu também posso chamá-la. Aí eu volto e digo: "Você é burra." Agora, minha esposa não só ouve as palavras, mas sente aquilo também. E dia após dia, os demônios voltam e a fazem sentir de novo essas palavras. É por isso que mulheres lutam mais com a falta de perdão que homens. Cada vez que me vê, os demônios trazem de volta não só a lembrança do que eu disse, mas o sentimento também. Por isso, pode levar muitos dias, meses ou anos para uma mulher conseguir perdoar. O que isso nos mostra? Que é muito importante para os homens permanecerem em silêncio quando começam uma discussão. Em O Lar Adventista, Ellen White diz que há segurança no silêncio. Eu memorizei essa frase e muitas vezes o Espírito Santo a traz à minha mente no momento exato em que estou prestes a dizer algo. Lembre-se, há segurança no silêncio. Isso é porque é tão importante o homem, como sacerdote do lar, ter autocontrole e ficar calado. Se eu não aprender a ficar calado, vou ferir emocionalmente minha esposa a ponto de ela desenvolver câncer, pois a falta de perdão pode se manifestar em câncer, possessão e muitas outras coisas. Se não aprendermos a controlar a língua, estaremos literalmente matando nossas esposas. Precisamos pedir a Deus que santifique nossa língua e nos dê domínio próprio para que não respondamos no calor do momento. A coisa mais segura para o homem fazer, como sacerdote do lar, é permanecer em silêncio em meio a uma discussão ou situação intensa. Agora, vou mostrar uma lista de nomes de demônios. Procurei em todo o espírito de profecia, onde Ellen White usa a expressão demônio de. Então, você provavelmente encontrará muitas outras referências, vou apenas citar algumas. Em O Lar Adventista, há uma única menção direta a um demônio. Diz assim: Satanás está sempre pronto para tirar vantagem quando surge qualquer divergência e atuando sobre os traços hereditários de caráter reprováveis do marido ou da esposa, ele tenta causar alienação entre eles que uniram seus interesses em solene concerto perante Deus. Qual é a missão do demônio da contenda? Causar alienação.
Toda vez que marido ou esposa vier pensamento à mente do tipo, deixe meu marido fazer o que quiser e eu faço o que quero. Isso é alienação, é separação e é um pensamento demoníaco. É o propósito do demônio da contenda, causar separação, alienação. O texto continua. Nos votos de casamento, prometeram ser um só. A esposa se compromete a amar e obedecer o marido. O marido promete amar e amparar a esposa. Se a lei de Deus for obedecida, o demônio da contenda será mantido fora da família e não haverá separação de interesses. Não se permitirá alienação de afeto. Quando mulher, você está tão ferida que sente que não consegue amar o marido porque continua sentindo as palavras que ele disse, há um demônio por trás disso. Não é apenas sua mente. Há demônios impulsionando a agenda de alienar, de separar suas afeições ao seu marido. O mesmo vale para o marido. Se ele sente que já não consegue amar a esposa por causa de tudo que acontece no lar, esse sentimento não é normal. Vem do demônio da contenda. Se entendêssemos isso, especialmente entre casais jovens, e reconhecêssemos que o inimigo comum é o demônio da contenda, não o cônjuge, provavelmente muito mais casamentos seriam salvos. Muitos de nós, logo após casar, sentimos que todo o inferno se soltou sobre o lar. É o demônio da contenda, que é designado a cada casamento para destruí-lo. Se fôssemos mais conscientes disso, marido e esposa se uniriam contra o inimigo comum e repreenderiam e orariam juntos. Quando os pensamentos de alienação surgem, afastamento emocional, cada um faz o seu, vamos concordar em discordar e viver separados dentro de casa. Esses pensamentos vêm do inimigo. Precisamos nos unir, orar, pedir proteção a Deus e reconhecer que muitas vezes estamos acreditando em mentiras e por isso brigamos. Se enxergarmos isso, vamos orar de forma específica para que Deus nos proteja contra o demônio da contenda. Vou passar rapidamente pelos demais, por causa do tempo. Temos o demônio do apetite, depois o demônio do egoísmo. Falando de Judas, Ellen White diz que se ele abrisse o coração a Cristo, a graça divina expulsaria o demônio do egoísmo e Judas poderia se tornar súdito do reino de Deus. Judas poderia ter sido salvo se rejeitasse os pensamentos do demônio do egoísmo. E Ellen White acrescenta: o egoísmo é um demônio cujo nome é legião. Legião na Bíblia se refere a cerca de 3 a 5 mil demônios. Quando retemos o egoísmo, estamos abrigando 3 a 5 mil demônios em nós. Em todas as áreas, parece que esse demônio tem tentado expulsar Cristo e o espírito de abnegação do mundo. Por sua influência, a igreja é fraca quando deveria ser poderosa. Quando achamos difícil nos sacrificarmos pelo Senhor, é porque o demônio do egoísmo está nos impedindo de responder ao chamado de sacrifício. Judas também era dominado pelo demônio da cobiça, mencionado em outros lugares. Saul, por sua vez, sofreu com o demônio do ciúme. Em Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que o demônio do ciúme entrou no coração do rei quando ouviu o povo cantar: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Saul estava dominado pelo demônio da paixão e ainda o demônio da ambição. Cristo veio a um mundo enganado e iludido pelo demônio da ambição. O demônio da heresia. O demônio da heresia mapeou o mundo e decidiu possuí-lo como seu reino. Os que estão em seu exército são numerosos. Quando lidamos com heresias, isso nos ajuda. Se você está tentando argumentar com alguém que abraçou uma heresia, talvez seja um demônio da heresia segurando essa pessoa ou bloqueando o raciocínio dela. Em vez de apenas debater, o melhor é orar. Pedir que Deus repreenda o demônio da heresia, para que o Espírito Santo possa falar ao coração. Isso vale também no estudo bíblico. Quando alguém diz: eu entendo o que você mostrou, mas não consigo aceitar o sábado, ou não consigo aceitar Jesus agora, você deve orar e repreender o demônio que está bloqueando a decisão. Jesus fez isso.
Quando Pedro falou, ele o repreendeu: "Para trás de mim, Satanás." Ele reconheceu que Lúcifer colocara pensamentos na mente de Pedro, e Pedro os verbalizou. Quando alguém diz: "Não sinto que posso aceitar", ore por essa pessoa naquele momento, em silêncio ou em voz alta, pedindo permissão para orar. Ore para que Deus amarre qualquer espírito maligno que esteja bloqueando o coração dessa pessoa. Você pode notar que, continuando a conversar um pouco mais, a pessoa às vezes muda de ideia na mesma sessão, passando a aceitar Jesus ou o sábado. Demônio da luxúria. É interessante que Ellen White relaciona o demônio da luxúria com as maçãs de Sodoma. E o que sabemos sobre Sodoma e Gomorra? Qual aspecto de luxúria tornou essas cidades famosas? A homossexualidade. Portanto, há demônios por trás da homossexualidade. Sobre álcool e tabaco, ela diz que a indulgência em bebidas intoxicantes coloca o homem totalmente sob o controle do demônio que idealizou esse estimulante para desfigurar e destruir a imagem moral de Deus. Há, portanto, demônios por trás do tabaco, do álcool e das drogas ilícitas. Voltando à falta de perdão, que é o pecado da carne mais comum e poderoso. Existem dois tipos: falta de perdão em relação aos outros e falta de perdão em relação a si mesmo. Um pouco da história de minha mãe. Ela tinha ambos. Quando éramos pequenos, meu tio era um jogador compulsivo, acumulou muitas dívidas e devia muito a agiotas. Então, meu tio, ele veio ao meu pai e foi tomando emprestado até que meu pai lhe deu todas as nossas economias. Quando minha mãe descobriu isso, passou a odiar o irmão e a nutrir profunda falta de perdão contra ele pelo que fizera. Mais tarde, quando estávamos voltando para a Austrália, pouco antes da viagem, minha avó teve câncer. Minha mãe aconselhou a mãe a fazer a cirurgia. A operação foi bem sucedida. O câncer foi removido, mas na recuperação, os médicos não perceberam que minha avó era alérgica a analgésicos. Administraram a medicação e ela teve um derrame e faleceu. Minha mãe então voltou para a Austrália com a gente, sozinha. Meu pai ficou na Malásia. Por muitos anos, ela viveu em luto, culpando-se pelo que havia acontecido. Aí entrou o demônio da falta do perdão contra si mesma. Mais tarde, quando fizeram libertação por ela, antes de ir à Malásia para ajudar minha esposa, foram expulsos todos esses demônios dela. Esse é o contraste entre ambos os tipos de falta de perdão. Outro exemplo de falta de perdão contra si mesmo, uma jovem que veio para o trabalho bíblico. Durante a pandemia, fiz aconselhamento com ela. Contou que 7 anos antes, ao sair do ensino médio para a universidade, ela engravidou e fez um aborto. Tinha uma profunda falta de perdão contra si mesma, mas não percebia assim. Achava que Deus a estava castigando com uma dor esmagadora no peito. Sempre que via crianças e se aproximava delas, sentia essa dor no coração e chorava por uma semana. Ela interpretava isso como punição de Deus, achando que merecia. Enquanto a aconselhava, disse a ela: "Esse não é o Deus de amor que eu conheço. Ele não te castiga assim." Trabalhamos por 3 semanas. A cada semana, quando a dor esmagadora ou a ansiedade aparecia, ela repreendia. A dor sumia e depois voltava, e ela desistia. Mas na 3ª semana, estava convencida de que aquilo não vinha de Deus. Então, começou a repreender com firmeza, dizendo: "Não aceito você, não aceito a falsa identidade que está tentando me dar. Eu te repreendo em nome de Jesus." Depois de fazer isso repetidas vezes, os demônios saíram e nunca mais voltaram. Esse é o outro exemplo de falta de perdão contra si mesma. A falta de perdão era tão importante para Jesus que na cruz ele parou para nos dar uma oração modelo sobre perdão. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando perdoamos alguém, precisamos aprender a vê-lo como vítima, não apenas como um agressor. A pessoa também é vítima de Satanás. É assim que Jesus ora aqui.
Não podemos perdoar em nossa própria força. Quando aconselho alguém com falta de perdão profunda, peça a Jesus o perdão dele, assim como pedimos a fé e o amor dele. Peça a Jesus que ele dê o perdão que ele demonstrou na cruz, para que você o entregue ao outro. Isso costuma tornar mais fácil para a pessoa. A próxima categoria é ocultismo, idolatria ou maldições. O que entra nessa área? Amuletos, certas tatuagens, e em alguns países você pode ir a um tatuador ocultista e fazer tatuagens para receber poderes. Tivemos um obreiro bíblico que, em sua juventude, voou para a Tailândia e foi a esse tipo de tatuador, recebendo tatuagens por todo o corpo. O Espírito Santo nos guiou a perceber que ele precisava confessar e pedir a Deus que quebrasse o poder daquelas tatuagens. E ele fez isso, e demônios saíram. Mas havia um passo a mais: remover as tatuagens, o que seria doloroso, e ele não quis. Aí os demônios voltaram. Outros itens: ídolos, objetos ligados à idolatria. Minha mãe, por exemplo, adorava ancestrais antes de se tornar adventista. Quando se converteu, nunca havia confessado isso. Aqueles demônios permaneceram com ela. Spirit houses, casas de espíritos, altares, culto aos ancestrais, adivinhação, canalização e ouvir médiuns, jogos envolvendo espíritos, como tabuleiro de Oia. Uma jovem que veio à nossa escola bíblica tinha a habilidade de dizer às amigas o que ia acontecer com seus namorados, acidentes que eles sofreriam, etc. Isso é o espírito da adivinhação, mencionado no livro de Atos. Ao falar com ela, descobrimos que na escola havia brincado com o tabuleiro de Oia. Foi assim que o espírito da adivinhação entrou nela. Livros e filmes centrados em espíritos e bruxaria, meditação que esvazia a mente e foca em espíritos, hipnose e certos tipos de supostos tratamentos, tudo isso abre portas. Um exemplo muito popular hoje é a ayahuasca, de origem indígena. A pessoa bebe uma mistura poderosa, fica desorientada e demônios vêm dar visões de como ser bem-sucedido. É um ritual bem difundido nos Estados Unidos e no Brasil também. Outro caso, um rapaz de 19 anos que estou ajudando na escola bíblica. Ele ficou possesso assistindo filmes de terror e jogando videogame. Jogava um game chamado League of Legends, em que praticamente todos os personagens são demônios. Ele ficou tão obcecado que começou a falar e agir como eles. Os demônios entraram e ele precisou confessar vários personagens desse jogo durante a libertação. Outras coisas, certas séries de anime, K-pop. K-pop tem muitas letras com conteúdo suicida. A música parece inocente, mas se você ler as letras, há muita coisa oculta ali. Escutar K-pop, heavy metal, etc. é uma via comum de entrada para demônios. Uma mãe, em um acampamento bíblico na Alemanha, contou que a filha começou com o rock cristão. Depois passou para o heavy metal, e ali os demônios entraram. E a menina começou a se cortar. Maldições é algo que passei a ver com mais clareza recentemente. Minha irmã ajudou uma mulher na Austrália, cuja babá era bruxa. Precisamos ter cuidado com quem deixamos nossos filhos. Enquanto essa mulher crescia, quando ela era criança, a babá dela trazia objetos e os dava a ela. Objetos amaldiçoados. Gradualmente, os demônios se tornaram amigos dela e ela cresceu possessa. Teve de confessar tudo isso. Maldições podem vir de bruxos e satanistas por meio de presentes, por exemplo, em festa de aniversário. Vizinhos que você mal conhece podem estar envolvidos com ocultismo, dão bonecas, brinquedos às crianças e, de repente, as crianças começam a se comportar de modo estranho. Isso pode estar ligado a objetos amaldiçoados. Em Josué 7:1, lemos sobre Acã, que tomou das coisas amaldiçoadas e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Mais cedo neste ano, estive em uma igreja construída em um território de reserva indígena.
Ao entrar ali, vi um armário de vidro no saguão com vários presentes que os indígenas haviam dado. Filtros de sonhos, 2 caveiras de bode com chifres e outros itens de aparência claramente ocultista. O ancião, um pouco constrangido, veio me perguntar se deveriam remover alguma coisa. Eu disse que não sabia sobre tudo, mas, com certeza, aquelas 2 caveiras precisavam sair dali. Ele comentou que a Associação Geral os havia orientado a aceitar esses presentes para construir relacionamento com os indígenas. Perguntei quantos indígenas haviam sido batizados. Resposta: nenhum. Curiosamente, uma de nossas obreiras estava lendo, no caminho, um livro sobre maldições. Nele, a mesma bruxa que falava sobre demônios sendo colocados em músicas, também dizia que os indígenas norte-americanos estão entre os povos mais difíceis de alcançar, porque os xamãs amaldiçoam os que entram em suas terras para impedir conversões ao cristianismo. Quando entramos em territórios indígenas, os xamãs estão ativamente lançando maldições sobre as igrejas que vão ali, para bloquear qualquer decisão a favor de Cristo. Por isso, precisamos estar cientes e, intencionalmente, orar com base em textos como Deuteronômio 7:26. Não porás abominação em tua casa, para que não sejas por ela amaldiçoado. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque é amaldiçoada. Temos evidências de que, ao trazer itens amaldiçoados para casa, abrimos a porta, não só para nós, mas para toda a família, assim como Acã fez. Além dessas categorias, precisamos fazer uma limpeza espiritual na casa. Músicas, filmes, livros, playlists, etc. Agora que você ouviu este seminário, se voltar para casa e não fizer essa limpeza, por estar consciente, isso dá mais acesso aos demônios. Tenha cuidado, assim que chegar em casa, faça uma faxina espiritual. Livre-se de todas as músicas, filmes, livros e playlists. Melhor ainda, desinstale os aplicativos. Foi por isso que criamos o Musicverse, para que você não precise ir ao Spotify e talvez não tenhamos tantas músicas quanto lá, mas é um lugar mais seguro. Descarte amuletos, ídolos, esculturas, joias, obras de arte com simbolismo ocultista. Muita gente pergunta: o que há de errado com as joias? Recentemente estivemos em Nova York e minha esposa levou nossa filha ao Museu Metropolitano de Arte. Olhando as peças antigas, ela me ligou: agora entendo porque Deus não quer que usemos joias, especialmente hoje. Estou vendo os artefatos e todas as formas que vemos nas joias hoje vêm de deuses babilônicos, egípcios, assírios. As joias de hoje são modeladas a partir disso. É por isso que Deus, em sua sabedoria, nos chamou à modéstia e a ficar longe das joias. Outros itens: cristais, roupas com símbolos, astrologias, decoração de casa com símbolos ocultistas, smudge sticks, ervas queimadas em rituais. Recentemente, vi um testemunho no Little Lie Studios de uma mulher que comprou uma boneca russa, Matryoshka. Depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela pesquisou e descobriu que aquelas bonecas têm origem ligada ao ocultismo. Eu mesmo tinha comprado em uma viagem ao leste europeu. Quando vi o testemunho, imediatamente peguei a minha e a queimei. Às vezes, Deus nos protege na ignorância, mas quando temos conhecimento, Ele espera que tomemos uma atitude. Não venda nem dê esses objetos a outras pessoas. Destrua-os, quebre, queime, etc. Mais uma história antes de encerrar. Contei hoje de manhã sobre o terço da minha esposa. E, porventura, se alguém pensa que isso é um caso isolado, preste atenção. No ano passado, em uma reunião do Ministério Jesus pela Ásia, no Tennessee, uma mulher de Nashville estava assistindo a transmissão ao vivo. Ela percebeu que ainda guardava um terço, embora já fosse adventista. Foi pegá-lo para jogar fora. Quando colocou a mão no terço, uma força a empurrou para o chão atrás.
Ela precisou orar e pedir ajuda a Deus, lutando ali no chão, enquanto aquela força a pressionava. Finalmente, ela conseguiu esmagar ou queimar o terço. Eu não me lembro se quebrou ou se queimou. E a força desapareceu. Ela, então, dirigiu 2 ou 3 horas de Nashville até Chattanooga apenas para me contar o que aconteceu e pedir oração antes de eu viajar. Isso é real. Quero terminar com essa citação. Nada há aparentemente mais fraco e, no entanto, mais invencível do que a alma que sente sua própria impotência e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua presença constante, o mais fraco dos seres humanos pode viver em contato com o Cristo vivo e ele o sustentará com uma mão que nunca o deixará. Aqueles a quem Cristo mais perdoou o amarão mais. Estes são os que, no dia final, estarão perto do seu trono. Você pode pensar, há tantas categorias e coisas aqui, como lidar com tudo isso? A solução é bem simples, correr para Jesus. Precisamos confessar nossos pecados, aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos, o Espírito Santo trará à mente no tempo certo. Mas não se fixe demais nas portas abertas. Foque em Jesus. À medida que corremos para Ele, Ele nos guia em como lidar com cada situação. Ele é a solução. A verdadeira solução para ajudar pessoas possuídas é levá-las a Jesus. À medida que se aproximam, Deus lhes mostra quais portas precisam se confessar. Essas são as portas abertas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.